Vamos agora iniciar a nossa escola bíblica dominical. Hoje a lição ela é de número 11, que nos traz o seguinte tema: sendo cautelosos nas opiniões. Vamos agora para o nosso primeiro tópico da lição, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formado por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas, disputas e etc. Meus amados, a palavra de Deus ela é bem clara. Quando o Senhor Jesus Cristo, ensinando ali no livro de Mateus, no capítulo 7, ele nos fala que não devemos julgar, quando nos diz: não julgueis, para que também não sejais julgados. O Senhor Jesus Cristo, com essa palavra, ele nos traz grandes ensinamentos. Ele mostra que o nosso coração não deve estar cheio de presunções, soberbas, vaidades e também de desamor. O nosso coração tem que ser um coração semelhante ao coração de Deus, misericordioso. Quando ele também nos diz que nós não devemos julgar o nosso próximo, nosso irmão, é no sentido, como ele bem completou essa passagem, para que não sejais julgados. Então, quando eu falo que as pessoas não devem mentir e as pessoas me pegam mentindo, eu vou acabar sendo da mesma forma tratado, assim como eu tratei aquela pessoa que eu estava condenando, aquela pessoa que eu estava desprezando ou julgando. Por isso Cristo nos mostra, se você julgar, esteja preparado para também ser julgado. Quando você aponta o pecado de uma pessoa, esteja também preparado para que outra pessoa, quando te ver cometendo algum tipo de pecado, ela também vai apontar em sua direção. Por isso, Jesus nos mostra que devemos ser misericordiosos com as pessoas. A palavra julgar, ela tem alguns sinônimos, que são analisar, examinar, provar e também dar um parecer. O Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 24, ele também vai na mesma direção quando nos diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Opa! João aqui, ele já traz um leque mais, ele traz luz a esse versículo, quando ele nos diz que nós podemos até julgar, mas quando formos julgar, vamos julgar segundo a reta justiça. Tem pessoas que não analisa, não examina e já vai logo criticando e julgando a outra pessoa. Mas a Bíblia, ela é bem clara quando ela nos diz que nós só podemos julgar segundo a reta justiça. E é muito importante, queridos, o cristão manter uma vida de examinar, ver, como a própria Bíblia também nos fala, que devemos ouvir tudo, mas reter apenas o que for bom. Aqui, enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por várias situações. E diante dessas situações, temos que escolher entre o bem e o mal. Para escolher o bem e não o mal, temos que examinar cada situação. O apóstolo Paulo, ele também nos traz um grande ensinamento acerca da palavra julgar, quando ele, que era o grande missionário da igreja do Novo Testamento, chamado por Deus para cuidar dos gentios, como estava ali no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele teve um encontro com Cristo, e ali Jesus apareceu a Paulo, que ainda era Saulo, e chamou ele para a sua obra, dizendo que ele era um vaso para levar a sua palavra aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel. E Paulo, desde o seu início na fé cristã,
ele procurou levar o evangelho a todas as pessoas, principalmente aos gentios. E Paulo, ao sair pelas suas viagens missionárias, está lá no livro de Atos, ele teve até então 3 viagens missionárias, onde ele pôde ali sair de cidades em cidades, levando o evangelho de Cristo, e muitas pessoas se convertiam. E quando essas pessoas se convertiam, Paulo preparava um entre eles para que fosse capacitado e assim ficasse tomando conta daquela congregação, enquanto Paulo continuaria a sua viagem por outras cidades, levando o evangelho de salvação. E Paulo sempre retornava, dentro do possível, para a igreja aonde ele plantou. Quando não, ele mandava uma carta, uma epístola, para que aquela igreja estivesse abalizada aos seus fundamentos na palavra de Deus. E entre esses ensinamentos de Paulo, ele manda que tenhamos cuidado com os falsos profetas, porque muitos estavam entrando na igreja, levando muitos cristãos à apostasia da fé. A epístola de João, epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos diz o seguinte: amados, não creais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o apóstolo João, ele nos traz esse ensinamento para que tenhamos cuidado, porque muitos falsos profetas têm se levantado e têm levado muitos à apostasia, deixando o caminho do Senhor para viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado e uma vida longe da fé verdadeira e dos caminhos do nosso Senhor. Então, nós como Igreja de Cristo devemos não julgar precipitadamente, mas se formos julgar, vamos julgar segundo a reta justiça. Temos que examinar, temos que olhar, temos que averiguar para ver, separar entre o trigo e o joio, separar entre os que servem a Deus e aqueles que não servem, separar da verdadeira profecia e daquela falsa, dos falsos profetas e dos verdadeiros atalaias de Deus. Por isso, queridos, quando Cristo nos ensina que nós não devemos julgar, é para que não se precipitemos, ou também para que, ao fazermos um julgamento, outras pessoas também vão estar livres para julgar-nos acerca de nossa conduta. Lucas, no capítulo 6, versículo 41, nos diz: porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Então, amados, muitas vezes queremos reparar os erros dos nossos semelhantes. Muitas vezes queremos apontar o dedo aonde as pessoas estão errando, mas aqui a Bíblia ela é bem clara e nos mostra que antes de apontarmos, de querermos corrigir o outro, temos que olhar para a nossa própria vida e ver se estamos ainda errando, se estamos ainda cometendo várias falhas. Vamos primeiro limpar o nosso altar. Temos que consertar o nosso altar, a nossa vida diante de Deus e diante da sociedade, para que sejamos exemplos para outras pessoas. E assim possamos ajudar aquele que ainda está preso em algum tipo de pecado, em algum tipo de erro. Por isso, devemos consertar o nosso altar antes de querer corrigir a vida dos nossos semelhantes. Queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, ele também nos traz um grande ensinamento quando nos diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios,
ele traz um ensinamento acerca dos dons espirituais. E na igreja de Corinto, tinha muitos novos convertidos que já possuíam os dons espirituais, mesmo sem saber como usá-los na obra de Deus. Por isso foi necessário que o apóstolo dos gentios trouxesse essa epístola da sua carta para que os demais irmãos fossem fortalecidos, não só através dos dons espirituais, mas também do conhecimento e o modo certo de usá-los para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, ele salienta aqui que quando estiver no culto, se levantem um ou dois profetas, pessoas que tenham dom de profecia, e os demais fiquem calados, ouvindo a mensagem que é passada através deles, e julgando para ver se as mensagens que os profetas estão pronunciando, se são de Deus, se estão de acordo com o ensinamento da Bíblia Sagrada. Caso não queira, nós temos que repudiá-las, porque tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus não é bem-vindo no meio do povo. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico da lição, que nos traz um título: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? E na sequência vem a pergunta: Deus, ele é severo? Meus amados, nós sabemos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador, ele tem primazia, liberdade para corrigir, para construir, para fazer, para desfazer, para dar vida e também para tirar a vida. Deus é todo-poderoso e nós, como suas criaturas, temos que estar submissos à sua vontade. Porém, a Bíblia nos diz que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele nos traz o ensinamento da salvação através de Cristo Jesus, como nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de Romanos, ele explica acerca se Deus ele pode agir ou não com severidade. Quando nos diz, Romanos, capítulo 11, versículo 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, amados, aqui a palavra nos ensina que Deus sim, ele pode agir com bondade, com amor, mas também com severidade. Severidade, como diz a palavra, para os desobedientes, para aqueles que caíram, para aqueles que não dão ouvidos aos seus ensinamentos, porque Cristo veio para salvar, mas muitas pessoas escolhem o caminho da perdição. E essas pessoas provarão da severidade de Deus. Por isso, existe esse tempo, o tempo da graça, aonde, através de Cristo, o homem é salvo e livre da condenação. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1 em diante, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, quer ter paz com Deus, quer viver plenamente a sua bondade, a sua misericórdia, aceite a Cristo como seu suficiente Salvador e deixe o caminho da desobediência, deixe a vida da prática do pecado e deixe com que Cristo possa habitar no seu coração e direcionar
os seus passos. Você viverá uma nova vida e provará da misericórdia e da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus, Ele dá testemunho do rei Davi. Ele diz que Davi, ele tinha um coração aquebrantado, um coração que gostava de viver na reta justiça. Por isso Deus, ele deixou escrito, e Davi, ele estava segundo o seu coração, o coração de Deus. Mas nem por causa disso, Davi, ele foi perfeito. A palavra de Deus, ela nos diz que Davi errou, cometeu adultério, cometeu homicídio. Nem por causa disso, Deus passou a mão sobre a sua cabeça, deixou de castigá-lo, deixou de puni-lo, deixou de condenar a sua forma de viver. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Davi, ele provou da severidade de Deus quando ele errou. Todas as pessoas estão diante de Deus. Quem pecar, essa pessoa será punido por Deus. Davi, no momento que ele errou, ele recebeu o castigo de Deus. Por isso, amados, devemos viver uma vida reta diante do Senhor. Devemos julgar entre o bem e o mal. Julgar, o seu sinônimo, quer dizer examinar. Nós não podemos condenar ninguém. Condenar como se a pessoa não tivesse mais solução, como se Deus não quisesse mais operar, trazendo salvação para aquela vida, para aquela família. Não, esse papel não é nosso. Esse papel é de Deus e de Cristo Todo-Poderoso. O papel de nós como servos do Senhor é de levar o Evangelho de salvação a todas as vidas. Se a pessoa está vivendo no pecado, Deus fará justiça, e se ela permanecer no pecado, ela será punida, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês. Vou ficando por aqui e vos aguardo na próxima lição, se assim o nosso bom Deus nos permitir. De onde você está assistindo esse vídeo, de qual cidade, e será um prazer ler os seus comentários, e pode ter certeza que eu irei lá visitar o seu cantinho para também assim estar contribuindo com esta obra que Deus também te chamou. Deus abençoe a sua vida e fiquem todos com a paz do Senhor. Shalom, povo de Deus.